Este verão, mergulhe nas ofertas Observador e viaje com conteúdo. Temos 400 tote bags Observador e 50 revistas de viagem edição Marrocos para oferecer. Assinar o Observador nunca soube tão a férias. Assine hoje em observador.pt e tenha acesso às nossas ofertas limitadas. Todas as semanas, às quintas-feiras, no Ano para o Caso, recordamos as histórias que há um ano fizeram manchetes de jornais, mas que, entretanto, caíram no esquecimento. Primeiro, recordamos a história, depois desvendamos que desenvolvimentos teve e, no final, contamos com a ajuda de um convidado para nos ajudar a contextualizar melhor o caso que aqui trazemos. Hoje junta-se a nós o João Gama. João, neste episódio vamos falar dos critérios de acesso às creches nos Açores. Há um ano, o Chega aprovava uma resolução no Parlamento Regional que dava prioridade aos filhos cujos pais estivessem empregados. E no reverso da moeda discriminava os filhos dos pais que não tivessem emprego. O projeto de resolução do Chega foi aprovado pela maioria de direita que vigora no Parlamento Regional. Ao Chega juntaram-se o PSD, o CDS e o PPM, enquanto o PS, o Bloco de Esquerda e o PAN votaram contra e a Iniciativa Liberal escolheu a abstenção. O debate foi ríspido, com várias trocas de acusações. Os deputados do Chega acusaram famílias desempregadas e beneficiárias do RSI, o Rendimento Social de Inserção, de deixarem os filhos na creche e regressarem a casa para ver televisão durante todo o dia. Uma discussão que teve eco a nível nacional porque o debate, João, chegou também à Assembleia da República. O Chega apresentou um projeto de resolução idêntico, dar prioridade aos filhos de pais empregados nas creches. Aliás, a Folha Nacional, é o jornal partidário do Chega, escreve que, ao ser votada a proposta, todos os partidos se uniram contra o Chega e votaram contra. Essa votação aconteceu em setembro. Poucos meses depois, em novembro, o Governo Regional dos Açores diz que a recomendação do Chega é para cumprir. Foi aqui na voz da Secretária da Saúde e da Segurança Social, Mónica Seidi. Enquanto se discutia o plano e orçamento para 2025, na Assembleia Regional, a governante assegurava que vai aplicar o critério de acesso às creches que tinha sido votado meses antes nesta mesma Câmara. E já em 2025 é o Chega quem exige respostas ao Governo Regional. Teve-vos dito a mesma dúvida que nós, ou seja, se os critérios de admissão em creche de facto tinham ou não sido alterados e se estavam a ser implementados desde novembro do ano anterior. Por isso, em junho de 2025, o Chega apresentou um requerimento na Assembleia Regional no qual exigia saber a posição que ocupa o critério de pais com um vínculo laboral nos critérios de seleção para as creches e dizia que, à data, estava a receber denúncias de pais empregados que continuavam sem conseguir acesso às creches para os seus filhos. E importa saber agora, João, se os critérios mudaram mesmo. Foi isso mesmo que fomos procurar descobrir, Miguel, numa série de esclarecimentos enviados ao Observador. O Governo Regional dos Açores remete para um diferente decreto regulamentar, com força de lei, de 2001, no qual um dos pontos já previa dar prioridade a pais que trabalham, com ou sem esta resolução do Chega de 2024, ou seja, o que mudou. No último ano, o Governo de José Manuel Bolieiro criou alguns projetos piloto para gerir as vagas das creches, um em Ponta Delgada e outro em Angra do Heroísmo, e nesses projetos o que mudou foi a hierarquia dos critérios, ou seja, o critério mais valorizado passa a ser se os pais têm ou não emprego ou disponibilidade para cuidar dos filhos, mas é tudo isso que sabemos. Não há número concreto de vagas, nem um retrato da situação, só sabemos que depois deste projeto piloto, o Governo Regional quer alargar a toda a região autónoma este sistema centralizado de gestão de vagas já em 2026. E conseguimos falar com algumas das creches que estão neste projeto piloto? Falámos com duas, Judite, uma delas, a creche de Santa Clara. Falámos com o vice-presidente da associação, que a representa, a Associação Bem-Estar Infantil de Santa Clara, Rui Sebastião. Confirma que os critérios mudaram para seguir à letra a lei que estava em vigor desde 2021 e que agora existem formulários que perguntam aos pais se têm ou não emprego. No formulário que será submetido online, isso é um dos critérios, desde a localidade que a criança mora, desde os pais a nível profissional, como é que estão, se estão a trabalhar, se não estão, isso agora vai ser posto em conta.
As declarações de Rui Sebastião, ouvido aqui pelo Observador. As mudanças não são evidentes para todas as creches. Ao mesmo tempo, há algumas creches que nos dizem que nada mudou. É o caso da creche do Colégio Gente de Palmo e Meio, representada pela Associação de Ensino Infantil dos Açores. O vice-presidente João Sousa diz que não sentiu diferença ao ser incluído neste projeto piloto. Foi um assunto que nos passou um bocado quase lateral, ou seja, não teve assim impacto direto no dia-a-dia. E por isso não tivemos assim aquela preocupação, nem notar que as pessoas estivessem mais preocupadas ou menos preocupadas. Não teve um impacto direto no dia-a-dia. As preocupações são outras. João Sousa nota uma procura cada vez maior por vagas em creche durante o último ano. O requerimento do Chega, que já aqui falámos, teve resposta? Ainda não, Judite, mas isso não abala a confiança do partido no governo regional. O líder do Chega Açores, José Pacheco, diz que a medida que está no terreno e que os critérios de entrada de creche foram, de facto, alterados, apesar dos relatos ouvidos pelo Observador. A garantia que eu tenho do governo regional, tínhamos recebido algumas denúncias, daí o nosso requerimento. Tínhamos recebido algumas denúncias que não se estava a cumprir, mas tive a garantia que se estava a cumprir. Também temos que acreditar que o governo é pessoa de boa fé e quando não for, estamos cá para evitar que haja aqui um atropelo legal. Ainda assim, o Chega não teve acesso a dados que permitam fazer um balanço desta situação. José Pacheco dá, ainda assim, o benefício da dúvida ao governo de José Manuel Bolieiro, que elogia como sendo um parceiro. As relações aqui estão saudáveis, nem tudo concordamos, nem tudo aprovamos, nem eles próprios aprovam tudo o que nós propomos, mas faz parte da democracia e é assim que deve ser, o diálogo democrático. Eu penso que os Açores podem ser um bom exemplo para o país. Importa acrescentar a reboque deste debate que os dados do ano passado mostram que os Açores têm a taxa de desemprego mais baixa do país, de 5,6%. E a restante oposição concorda? O Chega e o Governo Regional são parceiros? O Bloco de Esquerda, na voz do coordenador regional e deputado único António Lima, diz que a aprovação desta resolução, que aqui nos traz, foi o primeiro passo para um acordo que diz ser de fundo. O filme que nós estamos a ver na Assembleia da República, nós já o vimos aqui. De facto, esse acordo de fundo existe, ou seja, sabemos que os orçamentos estão negociados, sabemos que há propostas que são negociadas. Já o líder do PS Açores, Francisco César, concorda, mas estranha em particular o silêncio do governo de José Manuel Bolieiro em relação a este tema. O governo, ao não dizer nada, está a deixar em cima da mesa a sensação de que vai fazer. Não é? O debate crispado de colocar uns contra os outros mantém-se em cima da mesa. O que a mim me espanta é que o governo faça silêncio. Por um lado, não aplica as medidas, por outro lado, não resolve o problema. E suspeitava assim Francisco César que os critérios, na verdade, não tivessem sido alterados. Francisco César, líder do PS Açores, avisa que o pior ainda está por vir. É um mau princípio, não é? É nós abdicarmos de tentar satisfazer a todos para tentarmos satisfazer outros, uns em detrimento de outros. E, portanto, isto é um momento negro. Agora, o momento negro será ainda mais quando o Governo resolver acatar a recomendação do Parlamento. É preciso agora esperar para ver o que dão estes projetos que estão em vigor. E de acordo com a oposição, João, que impacto é que esta medida pode ter? O PS e o Bloco de Esquerda pedem soluções que aumentem de forma concreta o número de vagas disponíveis para que haja espaço para todas as crianças do arquipélago nas creches. O Bloco avisa ainda que esta recomendação do Chega está apenas a dificultar o acesso às creches e a criar atrasos. O novo ano letivo está prestes a iniciar e é aqui que agora se verificará quais são as consequências desta proposta. Aquilo que nós sabemos neste momento é que as colocações em creche, aquilo que sabemos é que estão, por um lado, muito atrasadas. São as críticas da oposição açoriana quando a recomendação ao Governo Regional para restringir o acesso às creches está a fazer um ano. Junta-se agora a nós Susana Batista, é a presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular. Boa tarde e bem-vinda, obrigado pela disponibilidade.
Começava por lhe Olá, perguntar muito boa tarde. se, em sua opinião, faz sentido a valoração deste critério da empregabilidade e disponibilidade dos pais para determinar o acesso às creches das crianças. Sabemos que faltam vagas, tanto nos Açores como também em Portugal continental. Em função deste facto, devemos dar prioridade aos pais que estão empregados? Olá, muito boa tarde, Miguel. Isto, de facto, é uma questão, é por dizer, um pau de dois bicos, como nós costumamos dizer aqui na linguagem na gíria. Porquê? Porque se, por um lado, é importante dar prioridade aos pais que estão a trabalhar, porque, efetivamente, eles precisam de ter um sítio onde possam deixar os seus filhos para poderem ir trabalhar, por outro lado, ao estarmos a dar essa prioridade, estamos, de certa forma, a condenar as pessoas que tiveram a infelicidade de perder o seu trabalho e que querem voltar ao mundo do trabalho. Portanto, se estas pessoas ficam em desvantagem e os seus filhos não podem procurar uma vaga numa creche por não estarem a trabalhar, estas famílias nunca vão ter a possibilidade, ou muito dificilmente vão ter a possibilidade de voltar ao mundo do trabalho. E, portanto, se um pai ou uma mãe perdem o seu trabalho, às vezes até os dois progenitores, perdem o trabalho, perdem rendimentos e estão numa situação economicamente muito complicada, muito desfavorecida, e precisam de mudar essa situação, se introduzir esta prioridade, a empregabilidade, estas famílias ficam impossibilitadas de conseguir dar a volta à sua vida e de conseguirem voltar novamente ao mundo do trabalho. E, portanto, isto seria uma regra muito complicada, porque iria certamente causar grandes problemas pessoais, financeiros, económicos, sociais às famílias que estão na infelicidade de terem ficado desempregadas. Para além disso, há aqui uma discriminação das crianças? Pode ser visto como uma restrição no acesso à educação? Sim, sem dúvida. Também há aqui uma discriminação, muito embora é assim, vejamos, se as vagas não chegam para todos, e é de facto verdade, não chegam, sabemos que em Portugal temos cerca de 50% de capacidade de creches para dar resposta ao número de crianças que procuram uma vaga, tem que haver aqui realmente algum elemento, algum critério que ajude a atribuir-nos essas vagas, a ajudar as crianças que estão em situações mais desfavorecidas. Os critérios que estão definidos, e já agora faço questão de dizer para toda a gente ouvir bem, os critérios que estão a ser aplicados neste momento do acesso das crianças às creches estão definidos na Portaria 198/2022. É neste documento, no anexo, que estão lá definidos os critérios. Eu digo isto para toda a gente porque fala-se muito que existem critérios com os quais muitas pessoas não concordam, como, por exemplo, o facto de serem imigrantes ou outros critérios que se fala por aí. Isso não é verdade. Na Portaria 198 estão lá elencados todos os critérios que nós temos que observar quando as vagas não chegam para todas as crianças, porque é na realidade em Portugal. As vagas não chegam nem de perto nem de longe. Portanto, um dos critérios que está logo no topo desta lista é dar prioridade a crianças que já frequentavam a resposta de creche no ano anterior. E faz-me todo o sentido. Se uma criança já estava na creche, no próximo ano vai ter que ter prioridade sobre uma criança que nunca lá teve. Portanto, a criança não vai para casa para dar uma vaga, prioridade a outra criança. Isso não faria qualquer sentido. Depois, a seguir, em segundo lugar, são as crianças que têm deficiência. São crianças que têm dificuldades de aprendizagem. Portanto, estas crianças precisam muito mais do que qualquer outra criança de estímulos, de estruturas, de profissionais que os possam ajudar a desenvolver e a ultrapassar as suas barreiras, as suas dificuldades, para que estas crianças possam também ser inseridas, incluídas na sociedade. Portanto, parece-me bastante claro e lógico que estas crianças possam ter prioridade em relação às outras crianças. Depois também, um dos critérios que está nesta portaria é os irmãos, ou seja, crianças que já têm os irmãos a frequentar aquele estabelecimento, também têm prioridade sobre aqueles que não têm lá ninguém. Isto tem a ver com a organização familiar. Portanto, para facilitar que os pais não tenham que andar de estabelecimento em estabelecimento a distribuir os seus filhos, faz-nos algum sentido que possa ser também uma prioridade. E vem depois a seguir também o rendimento familiar. Portanto, as crianças de famílias com rendimentos mais baixos têm uma prioridade, quando não há vagas para todos, sobre as crianças de famílias que têm realmente um rendimento melhor. E porquê? Porque existem muitas creches que não aderiram ao programa da Creche Feliz, e essas creches habitualmente são creches mais caras, cujo valor de funcionamento é superior ao valor que a Segurança Social paga para garantir essa gratuitidade e, portanto, se as famílias não conseguirem uma vaga numa creche
que esteja financiada pelo Estado, e se essas famílias tiverem um bom rendimento, terão sempre uma segunda opção, uma alternativa de procurar uma vaga numa instituição que, eventualmente, será mais cara, naturalmente, porque não é de creche feliz, mas que estas famílias têm capacidade para pagar. Portanto, eu entendo que possa haver aqui também um critério, e faz-me sentido, que seja dado prioridade às crianças de famílias que têm rendimentos muito baixos e que não têm outra alternativa para encontrar o acesso à educação, a não ser através da ajuda do Estado. Depois temos aqui também um outro critério, que é a monoparentalidade. Portanto, quando há crianças que dependem apenas de um pai ou de uma mãe, que possam também ter prioridade sobre as crianças que têm os dois progenitores a cuidar de si. E porquê? Porque, havendo um progenitor apenas a cuidar desta criança, se porventura ele não tiver onde colocar esta criança, ele não pode ir trabalhar. E, portanto, se não pode ir trabalhar, não pode ter rendimento, está em causa a subsistência desta criança e deste pai ou desta mãe, porque não tem outro progenitor, outro companheiro, outra companheira que possa ajudar a criar rendimento. Portanto, estes critérios faz-nos sentido para dar prioridade quando as vagas não chegam para todos. Todos os outros critérios, e nomeadamente aquele que nós estamos aqui agora a falar, que é a empregabilidade, é, como eu disse há pouco, é um pau de dois bicos, porque tanto as pessoas que estão a trabalhar precisam urgentemente de uma resposta para poderem ir trabalhar e colocar os seus filhos num estabelecimento, numa creche, num espaço de educação, como também aqueles que estão desempregados e precisam de voltar ao mundo do trabalho para melhorar a sua condição de vida de si e dos seus filhos. Na base desta necessidade de aplicar os critérios que aqui elencou para aceder às creches, um problema que também já aqui referiu, a falta de vagas. Tem havido alguma evolução relativamente à oferta nos últimos anos? Sim, tem havido. Eu penso que nunca tivemos tantas creches em Portugal como agora. Embora pareça estranho, porquê? Porque nunca tivemos tanto problema de acesso às creches. Parece paradoxal. Mas a verdade é mesmo esta. Portanto, no passado, antes de existir o programa da Creche Feliz, já há 2 ou 3 anos atrás, havia menos creches. Tem havido um incremento do número de vagas em creches. Tem havido um esforço muito grande da parte das instituições para criar novas vagas. O que acontece é o seguinte: antes de haver o programa da Creche Feliz, as creches eram pagas, como ainda hoje são, não é? Portanto, não eram gratuitas, e só tinha acesso a pessoas que tivessem capacidade financeira para pagar uma creche. Portanto, o que é que isto significa? Significa que mais de metade da população em Portugal não tinha capacidade de pagar uma creche. Mas as crianças já cá estavam também. E havia menos creches, mas mais de metade das pessoas não tinham capacidade para pagar e, portanto, havia muitas vagas disponíveis, apesar do número de creches ser menor do que é agora. Só que lá está, não havia capacidade financeira para pagar e então havia um subaproveitamento da capacidade instalada de creches em Portugal. E esta situação inverteu-se completamente com o programa da Creche Feliz, porque a partir do momento que o Governo disse nós vamos pagar a todas as crianças o acesso à creche, independentemente da situação financeira dos pais, todas as crianças passaram a ter acesso. E aí sim verificou-se um problema, que já existia antes, mas que não era notório, é que não há número de vagas suficientes para o número de crianças que existe em Portugal. Só para termos uma pequena ideia, há 2 anos atrás fizemos um levantamento através do INE, do Instituto Nacional de Estatística, e havia de cerca de 250 mil crianças com idade de frequentar uma creche. E não estávamos aqui a incluir os filhos dos imigrantes, que, como todos nós sabemos, também vieram a aumentar este número. Portanto, havia cerca de 250 mil crianças. E, na altura, só havia 120 mil vagas. Aliás, havia menos. Agora é que já existe 128 mil vagas. Portanto, existe 128 mil vagas para, no mínimo, 250 mil crianças. Isto diz-nos que a capacidade que nós temos só serve para metade das crianças. Se antes isto não era um problema, porque as pessoas não tinham dinheiro para ter acesso a uma creche, e havia vagas, agora com as vagas todas preenchidas, compreendemos que temos que fazer mais, temos que criar mais vagas para dar resposta às necessidades e à procura que existe das famílias. Esta resolução sobre o acesso às creches, que foi aprovada nos Açores, em Portugal continental, pelo contrário, todos os partidos votaram contra a proposta do Chega. É impossível que uma medida semelhante seja adotada aqui, olhando sobretudo para a nova conjuntura parlamentar? Eu não diria que é impossível, mas como eu acabei de dizer agora, não me parece que faça sentido
estar a dar uma prioridade às pessoas que estão empregadas, porque vai excluir definitivamente as pessoas que estão desempregadas. Eu sei que no meio disto tudo há uma grande discussão, porque pode haver pessoas desempregadas porque não queiram trabalhar ou não precisam trabalhar, mas eu penso que a maioria vai querer trabalhar com certeza e vai querer procurar um trabalho. Eu não sei se existe alguma forma de o Governo conseguir também aqui criar algum critério de seleção no sentido de perceber quem são as pessoas que efetivamente não querem ou não podem ir trabalhar ou aquelas que querem. Eu acho que vai ser muito difícil. Portanto, pegar por aí vai ser praticamente impossível estar a fazer este tipo de seleção. Portanto, parece-me altamente injusto estar a criar um critério dessa natureza, da empregabilidade, porque vai imediatamente excluir as pessoas que estão desempregadas e que precisam de voltar ao mundo do trabalho para estabilizar novamente a sua vida. Não me parece que isto seria uma medida justa, correta, que se possa implementar. Eu acho que os portugueses têm essa noção. Um tema que, porventura, continuará a ser discutido até que o número de vagas nas creches aumente consideravelmente. Obrigado, Susana Batista, é Presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular. Obrigado por ter aceitado este convite para participar neste episódio de Onde para o Caso. A investigação ficou a cargo do jornalista João Gama. Daqui a 7 dias, nova edição. Até para a semana. Obrigada. Boa tarde.